Bom, amados irmãos, fazendo um áudio aqui sobre 7 taças do Apocalipse, pastor Fábio aqui, vou mandar para o grupo aí de escatologia. Vamos lá, direto ao assunto. 7 taças do Apocalipse, escrito em Apocalipse 16, são, segundo o mesmo texto diz, não é? Em Apocalipse 16, que João, ele ouviu, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 salvas, as 7 taças da ira de Deus. Então são 7 taças da ira de Deus. Só pelo fato de ser taças da ira de Deus, já joga por terra a tese dos pós-tribulacionistas. O que são pós-tribulacionistas? Pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, sendo que vai estar no auge o reino do anticristo, tá, ok? Quando isso acontecer. Então o reino do anticristo ele começa quando inicia-se a grande tribulação. Daniel capítulo 9, 27. Então este rei, que é o anticristo, virá, fará uma aliança de uma semana com muitos, na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício para estabelecer a abominação da desolação. E Jesus disse: quando vedes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então tem que entender isso. Se você não entender, você vai ficar perdido. Perdido, que eu digo, no assunto. E também pode até ficar perdido, porque se não acredita no arrebatamento, como é que você vai subir numa coisa que você não acredita? Ok? Sendo assim, o texto por si só, por ser tempo da ira, tá? Essa ira começa durante a grande tribulação. Então, por que eu sei que a igreja não vai passar? 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nós esperamos Jesus vir do céu, o qual nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 5,9, o Senhor não nos destinou para a ira. Então essas taças são a ira de Deus derramada sobre a terra, ok? E a igreja não vai estar aqui mais. Então a primeira taça foi derramada, e aqueles que tinham a marca da besta, eles foram feridos de uma chaga má e maligna, ok? Eles foram feridos de uma ferida, eles foram feridos de um câncer, uma praga, né? Uma lepra. Eu creio que será uma semelhante, quem já viu o vídeo na internet do crocodile ou crocodilo, né? Uma droga que existe aí, que as pessoas, a pele cai, o osso cai. Eu creio que deve ser desse jeito. Já foi levantada a hipótese de ser consequência de ter o chip, mas já foi provado que não será um chip nenhum. Isso aqui nós vemos pelo texto que foi o Senhor que derramou a sua taça, ok? E por causa da praga de Deus, foi a praga de Deus. Assim como o Êxodo, Deus feriu os egípcios, aqueles que têm a marca da besta, que adoram a imagem, também vai sofrer com essa chaga mais maligna. Em Apocalipse 14, 9 e 11, está decretado já uma sentença de Deus. O terceiro anjo dizendo com grande voz, João viu: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da sua testa e sua mão, também o tal beberá vinho da ira de Deus, que se detona misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso fumo seu tormento só para todo sempre, não tem repouso nem dia nem noite, os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ou seja, a pessoa que recebe a marca da besta já está condenado. Vai para o lago de fogo. Não tem jeito para ele. Ok? Vamos lá. Então essa foi só a primeira taça. Aí, estamos aqui com a Bíblia aberta, Apocalipse 16. O segundo anjo derrama sua taça de novo. E por que são taças? Vale a pena a gente parar para pensar nisso? Porque a taça, irmãos, é o seguinte. A taça significa também um cálice da ira de Deus. Você vai ver essa expressão várias vezes. Não é? O cálice da ira de Deus. Acabamos até... verso 10, Apocalipse 14, que se alguém receber a marca da besta, ele vai beber do cálice da ira. O que significa o cálice da ira? O cálice da ira é o seguinte: é como se você pegasse um copo, tá? Imagina aquela gotinha pingando de gota em gota na bica ali, uma gotinha, vai só enchendo. Quando acabar de encher, o que vai acontecer? Aquele cálice vai transbordar. Então, as pessoas que pecam na terra, na verdade, as pessoas que vivem em pecado, Deus está irado com essas pessoas, tá, irmão? Nós precisamos rever
a nossa pregação, porque muitas vezes nós falamos, Jesus te ama, e esquecemos de falar que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, não é isso? E João 3:36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida, quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece, e não tem a vida, ou seja, Deus está irado, tanto com as pessoas que não têm Jesus, como nesse texto aqui, o cálice da ira significa que este cálice está enchendo para chegar uma hora a transbordar. Eu vi agora há poucos dias, se não me engano, na Irlanda do Norte, na Irlanda, né, que faz parte do Reino Unido, as pessoas chorando de emoção porque foi liberado o aborto. As pessoas estão muito alegres lá, rindo, se emocionando porque foi liberado o aborto, foi liberada uma lei para liberar o aborto. Muito bem. Essas pessoas estão enchendo mais um pouco o cálice da sua ira. Okay? Então, cada vez que elas pecam desenfreadamente, vai enchendo o cálice da ira, até um dia ser derramado esse cálice. Então, não se assuste quando você vê uma pessoa pecando e nada acontecendo. Quanto mais a pessoa peca e nada acontece, é pior. Por quê? Porque significa que a ira de Deus está sendo ajuntada para ser derramada de uma vez. Então, isso é o cálice da ira. Então, a segunda taça, o segundo cálice da ira de Deus, foi derramado no mar. O mar se tornou em sangue. Nos primeiros selos, só uma parte, um terço. Agora, todo o mar vira sangue. Só que aí tem um problema. Se a pessoa não tem o mar, dá para viver. Por quê? Porque ela vai comer um peixe, ela vai beber a água, não é isso? E aí, o que Deus fez? Terceira taça, Apocalipse 16. Deus derrama a sua taça sobre os rios e fontes. E é uma coisa muito, muito interessante aqui, irmãos, em Apocalipse 16, que é o seguinte: Apocalipse 16, o terceiro anjo derramou sua taça nos rios, e as fontes das águas tornaram sangue. E o verso 5 diz, que ouviu um anjo das águas dizendo, justo és, Senhor, que era santo, e és porque julgaste estas coisas. Visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque são merecedores disso. Olha que coisa interessante. As pessoas desta época, do reino da besta, foi derramado o cálice da ira de Deus, o terceiro cálice, a terceira taça nos rios viraram sangue, e o anjo bradou e se alegrou e disse, ora, como eles derramaram o sangue dos santos, Deus é justo, deu sangue para eles beber. Agora eu te faço a pergunta, quem será este povo que derramou sangue dos santos e Deus está dando sangue para eles beberem? Ezequiel capítulo 35, a destruição de Edom. Olha só a conexão, vê se você lembra de alguma coisa. Ezequiel 35, verso 5. Porquanto, Edom, guardaste a inimizade perpétua, espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade, e no tempo da iniquidade final. Por isso, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para o sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. Olha que coisa interessante, irmãos. É como se Deus estivesse falando aqui em Ezequiel 35, verso 5 e 6. Vocês não amaram o sangue, então o sangue vai perseguir vocês. Vocês não amaram o sangue, então beba sangue. E é muito, muito tremendo a conexão que há com o Apocalipse. Ou seja, para mim está claramente falando que Edom é este povo aqui que amou o sangue. Por quê? Porque ele tem derramado o sangue do povo de Deus na face da terra, ok? Tanto da igreja como de povos judeus. Então, a terceira taça mostra claramente, até em conexão com Ezequiel 35, a ira de Deus sobre aqueles que derramam o sangue do povo de Deus. Claro que a Igreja Católica também vai ter parte dela, porque ela derramou muito sangue de crente. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, quarta taça, Apocalipse 16, 8. O sol vai superaquecer. E tem outra coisa interessante aqui, e eles não se arrependeram, eles blasfemaram de Deus. Agora eu te faço a pergunta, por que esse povo aqui não vai se arrepender, irmão? Não podia estar escrito que eles se arrependeram? Porque este povo aqui, na minha visão, é o povo muçulmano, tá? O povo do Islã. Quando o povo do Islã ele vê algo acontecendo, uma bomba caindo sobre eles, né, uma catástrofe, né? Você vê aquelas bombas caindo, o que eles falam? Eles falam, Allahu Akbar. Essa é a maior blasfêmia que pode existir. Tá? Então, quando eles vê um juízo, né, eles falam que Allah é grande. Eles não falam que Jeová é grande. Então eles não vão se arrepender porque eles acreditam que Allah está castigando as outras pessoas e não eles. Allah vai dar a vitória para eles. Então eles falam que Allah é grande e não vão se arrepender. Eles vão até o fim falando Allahu Akbar. Eles não vão se arrepender porque acreditam que é Allah que vai vingar e que Allah está no controle de todas as coisas. Então eles vão blasfemar, porque a blasfêmia do Islã é
falar que não há outro Deus senão Alá, que não há outro mensageiro senão Maomé e seu profeta. Então eles não vão se arrepender. Quinta taça, o trono da besta se fez tenebroso. Foi derramada a taça sobre o trono da besta. A palavra tenebroso significa coberto de trevas, ou seja, o trono da besta vai ficar em trevas e eles vão blasfemar mais uma vez, ok? Eles vão morder as línguas de dor, vão sentir muitas dores, trevas, já estão bebendo sangue. O sangue também vai fazer com que eles não morram de desidratação logo, porque eles vão beber sangue mesmo, vão beber sangue, porque não tem água, a água do mar é salgada, mas podia dessalinizar, por exemplo, né? Existe técnica que vai haver, mas também o rio vai virar sangue, então não vai ter água de beber, eles vão beber sangue, literalmente, tá? Se a pessoa beber sangue, ela não vai morrer desidratada, porque o sangue contém água também. E aí eles já estão com calor, o calor está queimando eles, estão com feridas pela pele, estão em trevas, estão mordendo as línguas, estão bebendo sangue. Mas a Bíblia diz na quinta trombeta, irmãos, na quinta taça, que eles não se arrependeram, porque eles estão falando Allahu Akbar e vão morrer falando Allahu Akbar. Mas nós sabemos que o grande é Jeová, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos em frente aqui. Estou falando de forma bem resumida, tá? Eles vão blasfemar, não vão se arrepender. O reino vai se fazer tenebroso, que é coberto de trevas, vai estar em trevas. E a sexta taça vai ser sobre o rio Eufrates, que eu já falei aqui sobre o Armagedon. O rio Eufrates vai secar para que aquele grupo de pessoas, exércitos da besta, venham pelo leito do rio, porque Satanás, ele acha que é dono daquele pedaço, ok? Porque ele fez Adão pecar e geograficamente, tá, o jardim do Éden ficava naquela região. E ele acha que é dono por legalidade. Tanto é que Apocalipse 16, 2 diz que foi derramado uma salva, um cálice, né, uma taça, sobre o trono da besta. E onde fica esse trono da besta, hein? Apocalipse 13, 2. Que o dragão deu o trono dele para o anticristo. E em Apocalipse 2, verso 3 diz: eu sei onde tu habitas, na carta à igreja de Pérgamo, que é onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. E Pérgamo fica na região da Turquia. Então, este rio Eufrates vai secar, os exércitos vão vir, tá? Por que os exércitos vão vir por ali? Porque os exércitos vão estar totalmente endemoniados, tá? Diz aqui na sexta taça, que quando o anjo derrama essa taça, tá? E foi visto sair da boca do dragão, que é a trindade satânica, que é o dragão, a besta e o falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs. Então, na verdade, essas pessoas que vão vir lutar a favor do anticristo, eles não vão vir porque gostam, porque acham legal, porque são, têm ideologia parecida, não. Eles vão vir porque vão estar endemoniados. Esses demônios vão articular as pessoas, vão entrar na mente, nos corações, e vão atrair os reinos para a grande batalha do Armagedon. E essas pessoas, esses exércitos vão vir. E já falei também no estudo sobre o Armagedon, que a Ram, ela faz alusão à rapidez de que esses espíritos vai se proliferar. A rapidez em se proliferar a falsa doutrina, tá? De que haverá um reino, entre aspas, que vai estabelecer justiça na terra, em que as coisas vão ser boas, né? Vai ter uma terra sem Deus, sem religião, sem Jesus. É mais ou menos o que cantou, o que aquele cantor famoso cantor, né, irmãos? O John Lennon. Ele dizia, na música Imagine, que parece uma música romântica, né? Ele fala, imagine uma terra sem o céu, sem Deus, sem inferno embaixo, sem nada, nós podemos fazer. E você procura a tradução dessa música, você vai ver como que essa música é endemoniada. Então, eles idealizaram uma terra boa, sem Deus, sem religião, uma terra laica, isso já está sendo falado. Uma terra sem Jesus, não é? Sem evangelho, sem nada que diz respeito a Deus. Então, essas pessoas vão estar demoniadas, vão vir, essa doutrina vai se proliferar rápido. Por que a proliferação é rápida? Porque quando Deus envia a praga das rãs no Egito, há um porquê Deus envia a praga das rãs no Egito. Porque além de eles adorarem a rã, e por que eles adoravam a rã no Egito? Porque quando vinha o período da seca, eles faziam canais de irrigação na costa, na beirada do rio Nilo, ali no Egito. E quando vinha a cheia, o rio Nilo transbordava, os canais de irrigação eram cheios, as plantações davam muita coisa, porque irrigava a terra, afinal de contas, né? Mas quando o rio baixava de novo, fervilhava-se de rã. Então eles acreditavam que a rã brotava da terra trazendo fertilidade, e por isso as colheitas deles eram muito boas.
Esse também foi um dos motivos que Deus feriu o rio Nilo com sangue. Por quê? Porque eles adoravam o rio Nilo. Eles diziam que toda a terra podia faltar comida, menos ali, porque eles tinham um Deus chamado Nilo, que era o rio. Então Deus vai lá e fere com sangue. Então, a rã, por se proliferar rápida, eles acreditavam que era rã. Então eles adoravam a deusa Ra, a deusa Rã. Eles adoravam lá também. E por que essas rãs saem, esses espíritos semelhantes a rãs, significando dizer que essa doutrina do anticristo vai se proliferar tão rápido que vai atingir o coração dos reis do mundo e vai trazer eles para esta guerra. Então a proliferação será rápida, a transmissão dessa mensagem de que os reinos precisam se juntar para um bem comum dessa, entre aspas, humanidade, contra quem? Contra Jesus não, eles não vão falar que estão indo contra Jesus, eles vão falar que estão indo contra o Djal, tá? Procurem ler sobre isso. Djal, na literatura dos muçulmanos, é um homem mau que vai vir, cego de um olho, montado num jumento, tá? Ele vai se dizer o Messias, mas não é, porque afinal de contas o Messias está do lado deles. Quem é o Messias? O Messias para eles é o anticristo, tá? O anticristo para eles é o Messias. E o nosso Jesus, quando vier guerrear, eles vão acreditar que é o anticristo. Estão me entendendo? Que o diabo vai inverter tudo na mente deles. O diabo é muito sujo mesmo. Então a sexta taça, aí veio a sexta taça. Foi derramado, aliás, já foi falado da sexta taça, foi derramado sobre o Eufrates, então vai acontecer tudo isso. O Eufrates vai secar, o diabo vai achar que tem direito àquela terra, porque ele, afinal de contas, está o trono dele. Ele que nem quando uma pessoa peca. O diabo acha que é dono. O diabo é muito sujo, irmão, ele é acusador. Veja que Moisés, ele mata um homem, né, no tempo que ele sai do Egito, quando o egípcio quer ir contra o israelita, né, joga na areia. E depois o próprio israelita fala: você quer matar a gente também, quando matou aquele egípcio, e Moisés foge. Depois você vai ver Moisés tocando na rocha, como Deus manda falar, e nós vemos o diabo no final, quando Moisés morre, querendo contender contra o corpo de Moisés, ou seja, o diabo é o acusador. O diabo vai querer ter a legalidade sobre aquilo que não é dele, só pelo fato de alguém ter pecado. Então Adão pecou, ele acha que ele é dono do pedaço. Então esse rio, por permissão de Deus, vai secar, eles vão vir achando que são donos, mas na verdade eles estão vindo para a derrota final, que nós sabemos, em Apocalipse 19, que o Senhor vai matar o anticristo. Vai passar a espada nele, vai matar ele, vai jogar ele no lago de fogo, né? E vai matar todos eles. Na verdade, vai jogar o anticristo vivo no lago de fogo. E vai matar todos os seus exércitos com a espada que sai da sua boca. E a sétima taça, para finalizar, vai ser jogado no ar e ouviu-se uma voz, escrito, está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. E saiu uma grande voz dizendo: está feito. Vemos que Jesus, quando está na cruz, quando ele brada na cruz, ele disse também: está feito, está consumado. Ou seja, na cruz Jesus consumou a salvação. Aqui Jesus está consumando o juízo. Se você olhar aqui, no próximo capítulo vai vir, né, a destruição da Babilônia, e Apocalipse 19 já, na sequência, é a volta de Jesus, com os santos, né, com os crentes, com os cristãos com ele, vão vir com Jesus para guerrear. Nessa batalha nós temos que estar lá, irmãos. Para isso, quem não foi arrebatado, que não creu, como é que ele vai estar ali? Sim, Apocalipse 19 são as bodas do Cordeiro, ok? Apocalipse 19 é as bodas do Cordeiro, logo depois tem a vinda de Jesus. Eles acreditam que vão ser arrebatados no Apocalipse 20, porque fala da primeira ressurreição, não é isso? Mas há um porquê está acontecendo em Apocalipse 20 a primeira ressurreição. Não é que ali é a primeira ressurreição, ali é o final da primeira ressurreição. A primeira ressurreição começa em Mateus 27, com as primícias, acontece também por ocasião do arrebatamento, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e é fechada em Apocalipse 20. Okay? Quem não entendeu isso, depois eu posso falar sobre as primícias, festa das primícias e a ressurreição, ou as colheitas, né? Que na colheita tem a colheita da primícia, depois a colheita geral, os 4 cantos, e as espigas que caem no chão tem que deixar, os grãos que caem no chão tem que deixar para os pobres. As primícias são aqueles que ressuscitaram em Mateus 27. A colheita geral é quando Jesus volta para arrebatar a igreja. Os 4 cantos são judeus que o Senhor vai enviar para os seus anjos sobre os 4 cantos para juntar os seus escolhidos. E os que caem no chão são aqueles grãozinhos que vão sofrer, mas os pobres podem colher, ou seja, que poderá porventura serem colhidos. Ok? Então, em Apocalipse 19 já é a volta de Jesus, então está consumado já o juízo de Deus em Apocalipse capítulo 16, no verso 17. Agora só vai faltar somente a destruição da Babilônia e a volta de Jesus. E interessante também, só para terminar aqui também as 7 taças, é que vai ouvir-se vozes, ouviu-se vozes, vai haver um terremoto como nunca houve. E também o Senhor lembrou para dar o cálice do vinho da sua indignação.
Então o vinho nós sabemos que tem que pisar no lagar. O lagar é o lugar de amassar uvas. Então Deus vai exercer seu juízo sobre todos que não quiseram Jesus, sobre todos que lutaram contra ele. Ali está incluído Rede Globo, está incluído os políticos, está incluído os esquerdistas, está incluído os Illuminati, está incluído todos aqueles que seguem o anticristo de alguma forma, já hoje, né? Porque os muçulmanos que não creem em Jesus, porque João disse muitos são já feitos anticristos. Quem é o anticristo? Não aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. E os Islã, a doutrina islâmica, ela nega que Jesus é o Filho de Deus, já que eles dizem que Deus não tem nenhum filho. Então eles são anticristo. Então Jesus vai vir pelejar, guerrear, matar a espada todos aqueles que não querem Jesus. Você já deve ter ouvido falar uma parábola que Jesus disse que ele... houve um homem que deu um reino para um grupo, aquele grupo não queria que o Senhor reinasse, e quando o Senhor voltou, ele disse, matai todos diante de mim. Então o Senhor vai matar, é isso mesmo, Deus vai matar. Tá? Todos que não quiseram Jesus, foram rebeldes, não se arrependeram, tá? Então tá aqui as 7 taças de sofrimento, vai haver saraiva, chuva de pedra, e eles vão fazer, sabe o que, para terminar? Vão falar o Alá Akbar, vão blasfemar. Como assim blasfemar? Irmão, é normal uma pessoa, depois de tantas pragas dessa, pessoa blasfemar, xingar Deus? Não, não. É porque eles vão achar que estão falando aleluia. Cada vez que ele fala lá que eles vão achar que estão adorando a Deus. Mas na verdade eles estão blasfemando contra Deus. Então tá aí de forma resumida, as 7 taças. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, paz do Senhor.